Bom, com imenso prazer, nós estamos começando mais um dos nossos podcasts, um projeto que tem o apoio do CREA-MG, através do edital público 01/2024, etapa 2, onde a gente está conversando com os nossos colegas das engenharia, agronomia, geociência e design. E hoje nós vamos falar de um assunto, de um tema bem interessante, inclusive já alerta o presidente Marcos Gervásio, para que ele, nosso presidente do CREA-MG, para que ele assista, já que nós estamos falando de engenharia de segurança do trabalho, e ele, quando a gente fala de valorização profissional, faz questão de informar que ele é engenheiro de segurança do trabalho. Nós estamos aqui com a Mariana, que está à minha direita, o Fernando, o Modesto e o Thiago. Então eu começaria pedindo para que vocês se apresentassem. Olá pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Falando para os profissionais da área de SST, para os colegas, né? Donos de empresa, empresários aí, e para todo mundo que tem interesse, né? Nessa área que é tão vasta. Eu sou Mariana, né? Estou coordenadora de saúde e segurança numa empresa de medicina ocupacional e segurança do trabalho, que eu até costumo dizer, né? Que não é uma empresa só de medicina, é uma empresa de soluções, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas soluções aí. Muito bom, pessoal, um prazer estar aqui, Karim, pessoal da casa, né, tá investindo nesse processo de valorização do profissional. Eu sou o Fernando Modesto, sou consultor, trabalho com análise de riscos e acho super importante esse movimento que o CREA, através do Instituto de Engenharia também, que está fazendo a valorização do profissional. Isso aí. Prazer também, Karim, estar com você aqui. Sou o Thiago Límido, sou engenheiro de segurança, engenheiro ambiental, já atuo há 14 anos na área de saúde e segurança do trabalho. Tenho uma empresa de engenharia, consultoria na área de saúde e segurança, sou professor, tenho cursos digitais também na formação de peritos, na formação de higienistas ocupacionais, que é um ramo aí dentro da segurança do trabalho, e estou extremamente honrado de estar aqui com vocês hoje, junto ao Instituto de Engenharia, que é um instituto no qual eu já estive aqui há 10 anos atrás e tenho um imenso amor pela instituição e pelo CREA como um todo também. Bacana. Bom, eu também agradeço a oportunidade que tem do Instituto, apesar de fazer parte do corpo, de ter sido chamado, né, tratado para estar aqui, fazendo essa mediação, conversando, nessa série de podcast, porque eu digo que ao mediar, ao interagir com os profissionais, com os colegas, eu sou engenheiro civil, das diversas áreas da engenharia, das diversas habilitações de engenharia, isso é igual dar aula. A gente mais aprende, aprende dando aula mais do que ensina, né? Exatamente. Então, a gente vai começar... a Mariana tem experiência bacana, porque ela, inclusive, morou na vizinha Uberlândia, a gente faz essa integração, teve lá, para a gente falar um pouco o seguinte. Eu queria explorar isso. O que é engenharia, né? O que é a engenharia de segurança do trabalho? O que envolve isso? Porque, às vezes, assim, eu falo que eu sou de uma geração, eu sou engenheiro civil. Mas por que eu sou engenheiro civil? Porque, antigamente, nos primórdios, a gente tinha engenharia militar. Quem começou a fazer o Brasil eram os engenheiros militares, que faziam as pontes, as estradas, as ferrovias, os fortes. E aí começaram a recrutar as escolas a formar profissionais que eram engenheiros, mas que não eram militares, eram civis. Hoje nós temos mais de 480 titulações de engenharia. O Thiago mesmo disse que sou engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho. E eu creio que é uma área diferente, importante, porque engenharia, a gente fala em projeto, segurança do trabalho, na minha visão, é projeto. É um projeto que a empresa faz para evitar riscos naquela sua linha de produção, naquele seu trabalho, e riscos que vão desde um pequeno acidente, que às vezes não para a fábrica, até um acidente que gera, inclusive, perdas de vida, o que gera uma série de... Então, estamos falando de prevenção, de planejamento, de soluções. Né? O que é engenharia de segurança do trabalho, especificamente? Queria ouvir os três. Bom, para mim, né, isso vai muito de cada profissional, né? A gente atua em áreas específicas. Hoje, por mais que a gente tente ser um profissional completo, a gente vai estar direcionado para uma área ou outra, né?
Aqui tem o Thiago, que está mais direcionado para algumas áreas, Mariana também. Eu talvez esteja para uma área um pouco mais distante da higiene ocupacional, alguma coisa assim nesse sentido, por mais que eles também façam essa análise de risco. Mas a engenharia de segurança, para mim, enquanto profissional, é realmente esse conjunto. É o conjunto das técnicas, das habilidades que a gente possa fazer, principalmente uma palavra que você usou, Karim, prevenção. A engenharia de segurança é prevenção. Não adianta a gente fazer todo um plano, um planejamento, um programa, um projeto para agir depois do sinistro, depois do ocorrido. Então a engenharia de segurança, ela sempre caminha junto com a palavra prevenção. E através daí a gente começa a adquirir técnicas, habilidades para que a gente possa desenvolver os projetos nas diversas áreas e atuar, seja qual for o foco da empresa. Eu vejo muito nessa linha também, né, na questão que o Fernando bem pontuou, e eu estendo também essa questão do conceito da engenharia de segurança, Karim, para a atuação a nível matemático, né, da segurança. É você colocar números em controles onde você vai conseguir evitar que uma vida seja perdida, né, ou seja adoentada. Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente pensa, obviamente, no acidente, que é aquilo que a gente vê de imediato, né, aquilo que a gente vê que está acontecendo, mas existe a doença, que é um acidente silencioso, né, que você está exposto constantemente a um risco, e esse risco ele é mapeado na engenharia de segurança, e esse risco ele não vai te trazer um acidente, ele vai te trazer uma doença ao longo dos anos. Como um trabalhador da construção civil, por exemplo, que pode, ao longo dos anos, ter um problema na coluna, ter um problema respiratório devido ali às poeiras do cimento, ter uma perda auditiva devido ali ao ruído dos equipamentos, das máquinas, e isso é silencioso, né, que isso não vai da noite para o dia, acontece ao longo dos anos. Então, eu vejo a atuação da engenharia justamente nessa prevenção, nessa visualização antes do problema de fato acontecer e atuar ali com medidas de controle. Que é aí que entra o bonito da engenharia, que é você sentar numa mesa, dimensionar uma parede, dimensionar uma proteção acústica, um sistema de exaustão, para prevenir justamente a doença ou o acidente em si. E, por consequência óbvia, aumentar a produção. Né? De nada adianta eu proteger um trabalhador e eu não ter ganho na empresa, eu não ter produção, eu não conseguir melhorar o range. Então, acho que a engenharia ela tem essa missão dupla, né? Fazer com que se produza mais, mas que não se tenha também acidentes e doenças. E para complementar isso, né, a gente vem de uma cultura onde o profissional de SST, ele era aquele cartilhado, né? Ele seguia uma cartilha. Então, Então ele seguia uma cartilha. É isso, né? E o cara bom do profissional, o profissional bom era aquele que ele sabia o item da norma, parava um serviço porque aquele item, né, que ia contra a legislação. E hoje a gente vê que o profissional bom, né, e que tem essa expertise, né, que faz a segurança do trabalho, é aquele que usa essa cartilha, mas como uma forma de juntar toda a empresa, né? Porque a gente veio de um processo onde a gente entende que mudou muita coisa, né? E a segurança do trabalho ela não pode fazer sozinha. Então, a segurança do trabalho, ela é a expertise de juntar as outras áreas, né? Eu acho que eu considero 3 pilares aí importantes, que seria a segurança, que seria a medicina, né? E o RH. E por muito tempo, essas áreas ficaram ilhadas, né? Então, o RH ele tem os seus indicadores, né? Ele tem as suas necessidades, os seus interesses, e a segurança tinha os seus e a medicina também. E hoje a gente só faz a segurança do trabalho, né? A engenharia de segurança do trabalho, quando a gente consegue juntar esses 3 pilares e fazer esses 3 pilares conversarem, né? Muito bom. E dentro disso também que a Mariana está comentando, antes a gente tinha uma separação do que era vida pessoal, vida profissional, né? E dentro disso que ela está falando, essa integração, a gente já entende que tudo que acontece fora vai refletir. E a segurança do trabalho, a engenharia de segurança, ela vem para unir tudo isso, como a Mariana está comentando, para agregar valor dentro disso e não esquecer que é uma engenharia. Que é uma engenharia, então tem todo o sistema cartesiano que tem que entregar dado, tem que entregar resultado, mas tem que entender principalmente que está trabalhando com o ser humano. E o ser humano, ele não é cartesiano. O ser humano tem as suas diferenças, não pode ser tratado igual mesmo dentro da mesma empresa. Então você tem que entender qual que é o seu profissional que está ali na didática do dia a dia.
O sistema produtivo, como que você vai fazer a prevenção, ele pode ser igual e deve, mas trabalhar a mentalidade de cada profissional, entender um profissional, a diferença, a necessidade, o cuidado, o conversar com esse profissional no dia a dia, isso precisa ser diferente, né? É até um tema que está vindo muito para o Brasil, na vanguarda da Europa, que são as novas visões da segurança. Isso. Né? Vários autores aí. Serviços psicossociais. Exatamente. Então, Hoppe, o pessoal pode anotar aí, autores Todd Conklin, Sidney Decker, procurem esses profissionais, leiam a respeito, podemos até falar um pouquinho depois, mas é isso, a integração do que é a técnica, do que é o cartesiano, do que é o produtivo da engenharia, mas aliar todos esses outros pilares de entender o que é o profissional do dia a dia. Eu estou notando aqui, isso é legal, porque tem umas coisas que são recorrentes. Outro dia a gente fez uma gravação sobre Lean. E aí incorporaram no Lean o 8º desperdício. O 8º desperdício é o ser humano. Aí você fala assim, como assim? Não, o ser humano que está fora do sistema de processo, não se enquadrou, não encaixou, ele gera prejuízo para a empresa pelo custo? Não. Isso é uma faceta. É que você às vezes não entender, foi falado pelo Fernando, o ser humano e não usar o melhor potencial que ele pode ter para a empresa, porque quando você pega um currículo, ele fala de formação, mas como o ser humano ele é plural, né, existe uma série de situações envolvidas aí que você pode utilizá-lo de outras formas e ao ouvi-lo, né, e aí foi falado isso, hoje as empresas quando vão implantar, elas procuram selecionar o profissional por valores muito menos do que por formação. Formação você complementa e faz lá dentro. Então, ou seja, engenharia, gente, é uma coisa interligada. Da concepção, da ideia, do projeto ao produto final que vai ser entregue, seja ele a concepção de um automóvel, de uma obra civil, de um hospital, de uma empresa contínua que produz fertilizante, como é o caso da Mosaic aqui na nossa região, aonde existir todo e qualquer processo, a engenharia se faz presente em todas as suas etapas e por processo. E achei legal na fala da Mariana com o negócio do cartilhado, porque eu acho que essa é uma coisa assim, acho que como o Brasil, e a gente vai falar disso agora mesmo, da parte de cultura, como a gente não tem uma, assim, a gente estava de novo voltando ao Lean, eles lembraram no jogo da Copa aqui em 2014, o time do Japão jogou no estádio, acabou o jogo, eles limparam e tal. Não, é uma cultura nossa. Se o time ainda perdeu, joga mais coisa pro ar. Isso quando não arranca as cadeiras, joga fora. Isso tem pontos positivos e negativos, não é o. Mas são coisas culturais que não ser feitas. Eu acho que a história do cartilhado ela passa por 2 momentos. Isso o pessoal do PBQPH, das normas ISO, como às vezes não tem nada, quando você vai implantar, você faz o cartilhado para seguir uma regra e depois, né? Porque no início você engessava as empresas com os programas de qualidade, porque a empresa tinha uma cultura organizacional, ela comprava de um jeito. Aí vinha o PBQPH, aí falou, não, você tem que comprar assim. Não, hoje o cartilhado você faz o processo a partir da cultura da empresa, óbvio, seguindo normas e riscos, você tem que medir, rastrear, entender, chegar no prazo, mas respeitando a cultura. Acho que no início tinha muito disso. Eu lembro que quando eu fiz escola de engenharia, eu tenho 40 anos de formado, até um pouquinho antes, trouxemos um papa do cálculo aqui. A pessoa, e de repente precisava de uma fórmula, falando com os meninos, ele foi lá, abriu o livro e anotou a fórmula. E toda turma tem aquele caixão que sabe todas as formas de cabeça. Professor, ele falou, rapaz, para que você acha que existe o livro? Minha cabeça é muito nobre para guardar a fórmula tem que estar no livro, entendeu? E assim, menino, jovem, você fala, não, o que é isso? Ele quis dizer para nós o seguinte, tem essência. Você tem que saber onde está a informação, tem a cartilha, pode memorizar, mas o importante é a essência, o porquê do cálculo, o que você faz com o cálculo, o que aquele resultado de engenharia, o que a parede, o acústico, né, também. A qualidade, a cultura nossa enquanto cidade, estado e país, que a gente estava brincando, isso é do mineiro. O mineiro tem que ver o outro fazer, então ele tem que ver alguém fazer, ele fica olhando,
Depois, não, acho que esse é bom, ninguém me ouve, vou fazer. Vou testar. Como é que a cultura ajuda, atrapalha? E aí nós podemos trabalhar os dois pontos da cultura. A cultura nossa enquanto povo e a cultura, e aí de novo, como não dissocia, a cultura empresarial, a cultura organizacional passa pela formação das pessoas que a compõem. Como é que vocês lidam, como é que vocês percebem a parte cultural nossa enquanto povo e refletindo para a organização ajuda ou atrapalha, mais ajuda ou mais atrapalha a implantação, o entendimento da importância da engenharia de segurança do trabalho para a vida de toda e qualquer pessoa, qualquer empresa? Como é que é isso? Quando a gente fala de cultura, né, a gente tem vários tipos de cultura. Uma delas é das empresas, né? Então, às vezes a pessoa, o Estado, a pessoa não tem nenhum tipo de cultura, mas quando ela entra numa empresa que já tem uma cultura internalizada, ela passa por um processo de aculturação, né? Então ela vai pegar isso. Uma reeducação. Isso, uma reeducação. Toma até um susto, né? E às vezes assim, a gente tem vários tipos de níveis, né, organizacionais, de tamanho de empresa mesmo. Então tem desde a padaria ali de seu Zé, né, até uma multinacional. Então começa pela cultura das empresas. E todas precisam de engenharia de segurança. Todas precisam, isso é unânime, né? Só que tem seja, a questão... engenharia de segurança é para o pequeno, para o médio e para o grande. Isso. Então, independente de ter normativa, pro micro, vai ter profissional desde o micro. Nós vamos falar agora mesmo daquela parte regulamentada, da cartilhada, mas existe o seguinte, porque uma pequena pastelaria, gente, se explodir uma caldeira, já teve esses casos, eu sei que hoje vem com mais seguro, mata a pessoa. Isso. Então, quem é da empresa e quem está lá por acaso, e às vezes até quem está passando lá do outro lado da rua, não tem nada a ver com o peixe. A diferença é só a complexidade, né, dos processos, mas a segurança tem que estar presente, né? Então a gente pega isso, né? A gente pega a cultura mesmo de cada... Porque o Brasil é muito extenso, né? Você pega a cultura do mineiro, né, que você acabou de mencionar, pega a cultura do pessoal do sul, pega do nordeste, né? Então tem essa diferença. Eu acho que um ponto positivo, né, da cultura é ter a questão, né? Eu trabalhei numa multinacional, né, em Uberlândia, então tinha várias unidades no Brasil todo e fora, né? E assim, tinha a questão do benchmarking, né? Então, o que é bom para um era disseminado. Essa questão, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, não deixa de ser um benchmark. Então, a gente vai colocar algumas ideias aqui, jogar umas coisas no ar, que as pessoas vão pegar isso para colocar nas empresas dela, né? Então, tem a questão da cultura da empresa, que eu acho que tem que estar fortalecida para quando essa nova pessoa adentra, ela vai seguir, né, a cultura da empresa. Porque se deixar cada pessoa dar o seu palpite ou a sua forma de trabalhar, isso, né, a gente não tem bons resultados, né? Bem entendido, disciplina ainda é fundamental, né, gente? A disciplina bem operacional. Bem entendido, porque hoje no Brasil tem que tomar cuidado quando fala de disciplina, para ninguém vincular com outras coisas. Pode faltar. Né? E quando eu falo de disciplina operacional, nós estamos falando de todos fazem certo sempre, né? Isso então, tem até a ver com o Lean, né? Então, estamos levando para o processo. Isso. Né? A empresa, independente do porte, ela tem também que ter processo. Tem processo. Ou seja, se uma pessoa chega numa padaria e quer comprar um pãozinho, ela tem que ser bem atendida, o pãozinho tem que ter a qualidade e o forno tem que ter passado pelos mesmos processos de uma padaria que só fornece para grandes empresas, para multinacionais. E oferecer a segurança para o padeiro igual às outras grandes empresas, principalmente. E quando a gente vincula na questão, pensando no padeiro, se não tiver processo correto na fabricação e não tiver cuidado com a segurança, uma unha contaminada do padeiro estraga o pão de todo mundo. Né? Então, pode ser a padaria pequenininha dentro do seu bairro aí. O dono da padaria ele tem que ter esse cuidado de garantir uma luva, de garantir um exame correto para o trabalhador, para ele não ter essa contaminação. E a gente está falando do complemento da receita, porque todo padeiro, todo pasteleiro, toda pessoa que cozinha, hoje é um negócio tão... Todo mundo tem uma receita, a receita que foi da avó, receita é aquilo que foi feito várias vezes, está escrito, disseminado. Mas a partir daí, se não tiver cuidados que precisam ser feitos, uma hora essa coisa vai dar. E outra coisa que o Thiago está comentando aqui, né, Thiago? O processo precisa ser escrito. Não pode ter essa coisa do processo estar na cabeça do funcionário. Aquele funcionário, por um motivo ou outro, sai da empresa, e aí? Como que isso é passado para frente? Tá? Então, a engenharia também trabalha nesse âmbito, a engenharia de segurança, de ter o processo escrito. Tem a receita, pode ter o segredo ali de cada padeiro, de fazer diferente. Mas o passo a passo de como trabalhar a massa, de como trabalhar a máquina que está ali, isso precisa estar escrito.
facilita para todo mundo dentro da engenharia dos processos, do passo a passo e a gestão da mudança. E até para melhoria. Exatamente. Se você não tem escrito, vai melhorar o quê? Se eu tenho a troca de o que tá na cabeça de quem come. E para manter a qualidade quando já existe. Exatamente. Então, a gente vai num supermercado, a gente sabe qual que é a qualidade daquele pão. Vai numa outra padaria, tem uma qualidade diferente. É o mesmo processo, se a gente for pensar o pão, né? O passo a passo de fazer o pão. Mas o cuidado, os meandros dali, aí precisa estar escrito para garantir a qualidade deste produto, desta empresa. O diferencial pode estar no atendimento. Que eu Exatamente. Falo assim, o Banco Central atua para todos os bancos. Então, qualquer banco que você for, o produto é o mesmo, a forma é a mesma, a regra é a mesma. O gerente faz a diferença. Então, segue-se todo o processo e aí sim, o jeito de ser de cada um, a forma, tem gente que é mais tranquilo, mas aí é o serviço. Mas senão não tem como. Imagina se a gente não tivesse a regulamentação e cada um trata de um jeito, eu percebo isso claramente. Isso pegar a informação daquela empresa de Arcos Dourados, né? Não sei se pode falar o nome aí. Pode. Né? O McDonald's, né? Quando a gente pega, tem um filme muito famoso, né? Que chama Fome de Poder. Sim. E ele fala do processo, né? Como foi criado o processo do McDonald's. Então, se você for aqui em Uberaba, você vai lá no Sul, você vai nos Estados Unidos, né? O lanche é da mesma forma, o tempo de atendimento é do mesmo jeito. E isso tudo tem a ver com engenharia de segurança. Porque se a gente não garante que a pessoa esteja boa física, mental e psicologicamente para trabalhar, né? E ela esteja confortável, porque o processo ele traz conforto, né? Então, o cara sabe o que seguir. Se ele parar ali no meio do processo, ele não saber o que fazer, ele tem que ter alguma coisa para norteá-lo, né? E isso é bom e é ruim, porque o processo, a partir do momento que ele traz uma segurança, ele pode trazer uma desatenção para o profissional. É muito comum a gente ter um profissional já velho de casa, que está ali 10, 15 anos na empresa, acostumado com aquele processo. Se você, enquanto profissional de engenharia de segurança do trabalho, parar e observar, você pode ver que a chance dele ter desatenção, não vou falar erro não no processo. Tá de atalho, né? Exatamente. O cara faz tanto tempo a mesma coisa que ele acha que ele consegue pular um passo. Uma hora ele pula esse passo. Ou às vezes não tem a atenção que ele deveria ter. Se você pegar e comparar ele com um profissional recém-contratado, que não está acostumado com o processo, esse que é recém-contratado, ele tem mais meandros, ele tem mais medo nesse processo, justamente por não conhecer. E o medo, não é que a gente tem que trabalhar com medo na engenharia de segurança, pessoal, mas o medo, às vezes, para a gente é interessante, porque o profissional dá respeito ao processo produtivo. Quando a gente está trabalhando, né, Tiago, com processos que trazem muito risco para o profissional, às vezes uma ferramenta que a gente tem que usar é justamente esse medo / respeito para ele adquirir no processo. E isso a gente acaba esbarrando na cultura de novo, que a gente começou agora falando sobre ela, que isso é uma cultura da organização, então é um tipo. Agora a gente tem também a questão da cultura da pessoa, né? A pessoa que foi criada de uma forma, que tem de outra, como a Mariana trouxe aqui, das regionalidades, e a gente tem a cultura que nós falamos que é a cultura social, né? Que ela vem da escola, ela vem do berço. A gente vai falar do comportamento. Do comportamento, que é difícil a gente juntar tudo isso. Então você pega, por exemplo, na minha concepção, Karim, segurança do trabalho tinha que ser discutido na escola, no ensino fundamental. Porque é ali que você aprende, por exemplo, que você não pode subir numa escada, que você tem que segurar num corrimão. É na cultura, na formação psicológica. E eu diria que se a gente tivesse na formação básica conceitos de segurança que a gente aplica na indústria, hoje nosso trabalho seria outro na segurança do trabalho. É igual direito, administração e economia. Exato. Princípios que a gente precisava colocar o menino lá na base. Isso. Né? A gente quer, assim, pegar o ser bruto, o menino que vai ser formado, e formar com as boas práticas e mostrar que ele não vai ser... não, é importante ele ter noção financeira, noção de gestão, princípios de economia, princípios de segurança. Desde sempre ter esse pensamento construtivo. O que a gente vem fazendo, o Instituto tem um programa, a gente sempre contrata um grupo social chamado Peresquinha, que elas de forma lúdica, a gente, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, a gente traz 60, 70 meninos aqui de escola pública, para a gente começar a falar de reciclagem, começar a falar de que é aí, gente, nesse momento. Não, eu acho que a gente tem que começar de um mês, de um dia até o último dia. Eu acho que o ser humano merece ser trabalhado. Aquela história da carranca. Pau que nasce torto não morre torto. Você trabalha ele bem, vira uma carranca e vai enfeitar barco no norte de Minas. Ou seja, eu não acredito que nós somos
Mas você começa lá da base, virar valor, né? O comportamento virar valor. Exato. O comportamento se transformar ele ser reconhecido por isso e não um motivo de bullying, né? Antigamente, a história do caixão. Ele ser um caixão com certas práticas, debate sério, isso ser valor e não apenas o menino guarda o lixo dele, o lanchinho dele, ele pega e joga certinho no lixo, e os outros ficam jogando pela sala de aula e não há um professor, não há uma orientação de falar, esse está certo, está errado, e aprender, a gente fala que o brasileiro aprende pelo bolso, o aluno aprende pela nota, e aquilo ser valorado, porque quando começa a ter valor, porque o comportamento é tão importante quanto a informação, porque se tem a cartilha, tem um livro e tem a informação aqui, quando você desperta, se o cara quer, ele vai lá e busca por si só. E dentro disso, nas empresas também, bem na linha que você está comentando, Karim, da gente ver qual que é o incentivo que o empresário está dando para esse colaborador poder falar. Às vezes a gente tem a impressão que o colaborador ele está ali apenas para fazer parte do processo produtivo. Mas a única pessoa que realmente tem consciência de todo o processo produtivo e pode, dentro das suas capacidades, falar para a gente onde estão as melhorias é esse colaborador. Então, o empresário ele dá abertura? Ou é aquela empresa mais rígida que não, vai seguir daqui da cabeça para baixo? Né? Então, que o dono fala, o supervisor replica e o operador cumpre. Não, a gente tem que inverter esse processo, a gente tem que ser de baixo para cima. Para a gente poder ter esse cuidado, até uma palavra que a gente usa muito na segurança do trabalho, cuidado ativo. Né? Então, o meu colaborador, ele tem liberdade de poder cobrar o outro colega dele que está ali do lado? Ou aquele outro vai achar ruim, vai achar que ele está querendo puxar saco? Então, esse cuidado ativo precisa ser incentivado dentro da empresa. Isso é cultura do empresário. E eu puxo um pouquinho a sardinha do empresário, né? Não porque eu seja empresário também, mas nós não tivemos formação para isso. Você teve, cara, em alguma escola, alguma coisa falando, vou te ensinar a ser empresário? Eu fui formado em engenharia para ser engenheiro de grandes obras. Eu sou da geração dos anos 70 e início dos 80. Então, você tinha as grandes obras do Brasil, né? Transamazônica, Itaipu. Então, nós fomos treinados para ser engenheiros e assim, nós do interior, a ser o cara desbravador do campo e o cara da capital, das escolas tal, seriam os caras da teoria. E aí, o improviso, essa coisa nossa de lidar, levava a gente a cuidar. E eu sempre cobrei e cramei que a gente tem que formar comportamentos empreendedores, informações, preparar o profissional para o todo. Né? Então, eu penso que, e hoje a gente está falando de um produto do CREA, e a gente tem brigado para que o CREA intervenha. Que quem faz grade curricular não é o CREA, é o MEC. É o MEC. Exatamente. Mas que nós precisamos atuar, principalmente o nosso Conselho Federal, o CONFEA, que valora ou não, que pelo menos pode interferir, porque existem disciplinas que não estão nos currículos e que vão fazer falta. E eu digo o seguinte, não sei se vocês percebem isso, deu há 25 anos. O curso superior ele é um limitante para a pessoa, a frustração é muito grande, principalmente na nossa área, gente. A pessoa que forma engenharia e não exerce, como não é fácil chegar pelo cartesiano, pelo tanto de informação que a gente tem, ela é muito pesada. E aí a gente vai para outras áreas e se dá bem, né? Então eu falava para os meninos da faculdade, né? Você está pagando para aprender aqui ou você vai só pegar o papel aqui e aprender na rua? Na rua é mais fácil, então não vem que não. Aqui é para você aprender aqui. Então eu acho que assim, nós temos uma matriz educacional a ser muito mexida ainda. Tem que ser trabalhado. Eu acho que há um ganho quando se tem muitas escolas, porque eu sou de uma geração também, falei disso aqui, que quando você nascia, você já sabia quem ia frequentar a escola e quem não ia. Porque não tinha para todos. A gente, quando saía a gente já frequentava o colégio, que já era separado quem era o colégio do A e do B. Aí a faculdade não, então quem chegava lá dava uma nivelada igual você ia para clube. Você já sabia quem ia fazer as escolas ditas de ponta e quem não ia. E você já sabia até quem ia conseguir estudar fora do Brasil. Hoje não. Hoje está aberto para todo mundo independente. Só que eu tenho uma preocupação. Eu não sei se a qualidade disso... Porque é o seguinte, legal, eu acho que tem que dar a todos o direito de ir, mas nós temos também que preservar a qualidade, porque aí gera uma frustração muito grande, que é você ter o papel, e às vezes, a gente sabe disso, precisamos entrar aqui, a gente está falando de valorização profissional,
porque quando eu me formei tinha uma brincadeira de engenheiro que virou suco, hoje o engenheiro é Uber, e às vezes você tem um colaborador na empresa, um técnico, um profissional na minha área de civil, um pedreiro de acabamento muito bom, que às vezes ele ganha mais do que o profissional. Então nós é que temos que preocupar com isso. Isso. Então esse podcast, além de ser elucidativo, educativo, informativo, a gente está dizendo para os colegas o seguinte: a nossa formação depende de nós queremos também. Então a mudança que a gente quer nas empresas da cultura parte de nós. Nós abrimos mão do nosso tempo, convidados, contratados ou não, para estar aqui, para gravar um podcast, não é só para tomar tempo, para cumprir um edital. É buscar valorização e buscar melhoria contínua também. Eu falava para os meninos o seguinte: você forma na escola só assistindo aula. Você não exerce nenhuma profissão só assistindo. Exatamente. Então você começa a estudar, quando eu digo estudar, você entender a importância. Então se lá dentro da escola, para cada hora que você ficou na sala de aula, você ficou uma hora de fora estudando, você já parte do mercado de trabalho muito mais pronto do que os outros. E acho que isso ajuda, trazendo para o nosso contexto aqui, a disseminar a importância da cultura da segurança, da atividade de segurança, da engenharia de segurança do trabalho. Por quê? O Thiago começou falando de normatizar e ganhar com ela. Não estamos falando só de dificuldade. E a gente ainda nem chegou no dano para valer, que é a prevenção, risco e dano, como é que a gente mede com isso, e como uma empresa que se perde, às vezes, até deve fechar. Sim. Dependendo do tipo de acidente que aconteceu ali, ou do tipo de... Fecha rápido. O rótulo de um produto que você colocou errado na sua empresa gera problema. Então, todo um projeto, todo um investimento, porque tudo nosso envolve grandes somas. Então, eu acho que a gente pode tocar num outro ponto aqui. Só me permitiu, só uma contribuição para a gente fechar essa questão da cultura. Hoje, tanto os empresários, quanto os profissionais, quanto, né, os funcionários mesmo, eles já têm um entendimento da segurança do trabalho. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que dá problema, o que não dá, o que dá multa, o que não dá. Então, esse entendimento, ele já é unânime, todo mundo já conhece. Nós temos que passar para a próxima etapa, que é a consciência, né? Então, assim, igual o senhor falou, né, a questão de ser engenheiro de civil de formação. Então, o engenheiro civil, ele estava preparado para construir. E não precisava de construir com segurança. O marceneiro era marceneiro, não precisava fazer o trabalho dele com segurança. O açougueiro, a mesma coisa. E hoje a gente já está tentando resgatar. O engenheiro civil que tem um diferencial é aquele que faz com segurança, né? Então todas as profissões, eles estão começando, né? Ainda tem um caminho árduo aí, né? Mas está começando a ter essa consciência, puxar essa consciência de segurança do trabalho. Então acho que o grande gap aí da nossa cultura é esse de sair do entendimento para a consciência. Partir da iniciativa para a acabativa. Isso. Já temos iniciativa. Todo mundo já sabe o que precisa. Agora nós precisamos transformar isso em atividade permanente. Perfeito. Para que isso se torne um hábito, uma coisa corriqueira. Nas escolas, nas empresas. Não uma coisa especial. Ou seja, segurança do trabalho tem que deixar de ser só um profissional de segurança do trabalho. Não, isso é aquela coisa, não, aquela ali tem. Ou seja, realmente tem que ser uma coisa incorporada. Isso. Tem que deixar de ver o profissional dentro da empresa como se fosse um profissional que vai atrapalhar. Né? Todo mundo chega, fala assim, lá vem ele. Aí você vê gente correndo, pega capacete, pega fone, EPI só máquina, lá vem o cara, gente. E esse profissional, ele tem dificuldade até de se enturmar no grupinho da empresa. Então tem que parar de ver dessa maneira para poder passar para... É engraçado esse negócio que ele tá falando, porque quando eu comecei, né, 16 anos atrás, e eu entrava na fábrica, era uma linha de corte de 2.000 pessoas, né? Então eu entrava, eles faziam um barulho de sirene com a boca. Então a polícia estava chegando, né? Exatamente. E aí já se reorganizavam. Mas também, ainda bem, eu sou de uma geração, e esse meu amigo, eu não vou falar o nome dele, mas eu vou ligar para ele assistir esse podcast. Por quê? Porque ele recém-formado, isso foi uma matéria de Jornal Nacional Rede Globo. Ele estava fazendo uma obra em Brasília, no Ministério do Trabalho. E eles filmaram o pessoal, os andaimes e tal, sem EPI. Foi entrevistado. Ele falou, a gente entrega, eles usam. Isso não cabe mais. Eu acho que essa e ele vai saber
nós tivemos comemorando 40 anos de formado outro dia. Eu vou falar com ele, ó, você vai assistir o podcast que você tá lembrado sem ser citado, né? Eu estou contando milagre, estou contando santo. Eu acho que nós já passamos dessa fase, não passamos? Agora nós precisamos incorporar isso como sendo assim, nós vamos entender o profissional de engenharia de segurança, não como policial, não como fiscal, não como o cara que atrapalha. Eu acho assim, a gente precisa passar para a hora, e aí eu quero explorar um pouco o Thiago, porque o Thiago falou que tem como fazer ganhando. Então nós estamos falando de gestão. Exato. E aí? Como é que se usa a engenharia de segurança para fazer o que precisa ser feito e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou seja, ser o policial do bem, não aquele policial que sai batendo primeiro para perguntar quem é depois. Exatamente, esse é o melhor desafio da segurança do trabalho, é você fazer com que a produção aumente, que aí o empresário gosta de ouvir isso, né? O empresário fala, eu vou ganhar mais dinheiro, né? E sem que se tenha danos, sem que se tenha acidente. E a gente trabalha em alguns pilares para isso, né? A gente trabalha no pilar emocional. Então a gente tem que trabalhar o emocional da pessoa para que ela não entenda que aquilo ali é uma rotina estressante, que aquela atividade dela ali não vai levar ela a nada. Existem vários outros indícios psicossociais, que inclusive esse tema está na moda, que fazem com que a produção da pessoa caia, que ela trabalhe desmotivada, que ela trabalhe infeliz. Isso é um pilar que a gente tem que atuar, e a gente atua muito isso com o RH também. O outro pilar que a gente tem que atuar é no processo. Como nós falamos aqui, procedimentar tudo. A partir do momento que você procedimenta, você consegue implantar um Lean, por exemplo. Você consegue implantar um Kaizen, outras ferramentas que vai garantir com que aquele processo seja otimizado. Com otimização do processo, você ganha em segurança e você ganha também em produtividade, né? E você pode atuar nas medidas de conforto. Trazer um ambiente mais confortável faz com que a pessoa produza mais, naturalmente, sem você ter que ter uma exigência da pessoa. Então, à medida que você fornece um local para ela beber água, um local onde tem um banheiro próximo, uma situação onde ela consiga sentar se ela trabalha muito em pé. Uma bota de segurança mais confortável. Uma bota mais confortável. Eu usei lá atrás, botas com chapeira, não problema nenhum, mas era um negócio, aquilo sim, arrebenta. Incomoda. Incomoda. Então, assim, e sangrando, ó, você está trabalhando com o seu dedo sangrando. Então parece bobagem, mas isso é produtividade mesmo. Exato, e muitas vezes a falta de gestão vem do empresário, claro, mas por falta de orientação e de consultoria do profissional de SST. Porque eu já fui em empresas, cara, que me dá uma tristeza quando você entra na linha de produção, o cara tá de bota, aí essa bota tem proteção de tarso, metatarso, coturno alto, ela tem vestimenta que é a prova de ácido, você tem que usar cinto de segurança, você tem que usar macacão de impermeável, tem que usar capacete, óculos, luva, protetor auricular, respirador, o cara parece um astronauta. Né? Isso não é fazer gestão, isso é enfiar coisa no trabalhador. E às vezes nem tem o risco disso tudo, nem né, Thiago? Aí você vai questionar. Exatamente. Isso, aí você vai questionar o porquê que o empresário fala isso. Você vai falar porque o meu profissional um dia estava saindo do restaurante, pisou num palito de dente, furou o pé, então daqui agora palmilha de aço. Aí o outro estava subindo num corrimão, cortou a mão porque o corrimão estava enferrujado, agora todo mundo tem que usar luva. Então você não trata o problema, exatamente. Você trata o trabalhador. Então faça um Kaizen, retira tudo quanto é material no chão que pode dar problema, pega esse material, reaproveita, vende, certo? Faz uma manutenção no corrimão, recicla, reutiliza, ganha dinheiro com isso. Tem empresas que aprenderam que o resíduo, lógico, tem a ver com segurança também, mas que o resíduo dá mais dinheiro do que o produto que ela fazia antes. Né? Nós temos exemplos aqui em Uberaba de empresas que hoje vendem o seu subproduto a um nível de mercado maior do que o seu produto. Tá? Isso veio de encontro com a segurança? Claro. É através dos procedimentos, dos DDS, das orientações que a gente vai enxergando essas oportunidades. Então, eu digo que a gestão ela é fundamental para garantir um processo seguro no trabalho. Né? E essa questão do conforto, né, ela traz o entendimento do funcionário querer ficar, querer trabalhar em prol daquela empresa, né, e descobrir novos métodos. Aí entra a questão, né, que o Fernando falou, de escutar o funcionário, porque Exato. Ele vai querer participar, contribuir mais com a empresa, porque vê que a empresa também, né, está participando de todo esse processo. E isso antigamente a gente falava, né, era frescura, né,
O pessoal antigamente falava, não precisa ter um ar-condicionado aqui, não, trabalha assim mesmo. Profissionais, o pessoal mais antigo também, muitas vezes eles falam isso, na minha época. Quando começa a falar na minha época, pode saber que já vem alguma coisa que não se usa mais. Na minha época, naquele tempo. Exato. Sempre trabalhei assim. Fiz. Isso é muito comum, né, Tiago? Essa frase é a que a gente mais escuta na engenharia de segurança. Sempre fiz assim, nunca deu problema. Mas basta uma vez dar problema, pronto. Pode fechar uma empresa, como o Karim falou, acaba com a gestão, acaba com todo um planejamento que foi feito em cima de crescimento, em cima de metas, em cima de lucros, por causa de uma coisa que foi ou subentendida ou não cumprida, porque tem essa diferença também. A gente, infelizmente, se depara também com profissionais que sabem o que tem que fazer, tem treinamento, conhece todo o processo e mesmo assim opta por não fazer daquela maneira. Então esse profissional, a mudança de cultura dele tem que ser mais radical, a gente tem que ser um pouco mais incisivo ou até avaliar a troca desse profissional, porque ele não agrega dentro do seu sistema produtivo. Pegando o que o Thiago disse, né, a questão da gestão, né, antes a engenharia de segurança do trabalho tinha ações pontuais, né? Então tratava o problema que tinha acontecido naquele, né, tratava o efeito não a causa, né? E hoje, né, assim, a gente tem que juntar a equipe multidisciplinar. Eu comentei dos 3 pilares, né? E eu acredito que todas as ações que são feitas no sistema de gestão tem que ter esses pilares e reunir a maior quantidade de pessoas. Eu quero aumentar a produtividade ali de bolo numa empresa, né? Tem que chamar o cara da segurança, tem que chamar o cara da qualidade, tem que chamar o fornecedor, né? Então essa equipe multidisciplinar faz parte dessa gestão, né? Desse sistema de gestão. Porque aí vai, assim, o empresário, né? A empresa, ela vai ter mais lucratividade, porque tá perdendo menos tempo, tá perdendo menos tentativas, né? Tá fazendo menos tentativas para acertar, né? E mais acertos do que erros. Então hoje a gente tem as ações do dia a dia, né? E essas ações em conjunto, ela traz um benefício para a empresa, para o trabalhador, né? Para os lucros da empresa. Assim, não deixo de pensar, né, que o profissional de engenharia de segurança, ele tem que ser intrometido, né? Isso eu faço bem, né, Thiago? Eu sou bem intrometida. Então, o cara da segurança, ele não pode trabalhar só na segurança. Ele tem que ir lá na linha de produção, ver como é que está a produção, o pessoal não está, né, se o pessoal estiver trabalhando muito, sem descanso, então ele tem que ser intrometido, né, porque nessa intromissão de outras áreas, ele pode contribuir positivamente de uma forma que vai reduzir algum processo ali e trazer ganhos também para a empresa. Engenharia plural, né, gente? Todo o processo nosso, ela é feita por pessoas que usam ferramentas para melhorar o processo. Então, engenharia é um planejamento amplo. Ao planejar, o planejamento tem previsto e realizado. Porque às vezes você prevê também, não é bem assim, você vai mudar, uma melhoria contínua, ou seja, o que está certo hoje, amanhã pode estar melhor, e às vezes não está certo, não deu certo e nós podemos mudar, né? Essa história da limpeza, também é um caso clássico. Vocês são meus amigos da Guimarães Castro, da antiga Guimarães Castro, que sofreram com a construção do Magazine Luiza aqui. Podem passar na Praça do Barbosa. A Luiza Trajano, já era ela, era a tia dela ainda, Dona Luiza. E eles estavam construindo a obra e elas vieram ver, historiar, tomar as duas, e eles iam apresentar os aditivos de obra, o que precisava crescer. E elas foram andando. E eles mostrando a obra que estava sendo feita, os profissionais, e falaram, mas tem alguns serviços que não estavam previstos. No final da conversa, 1h30 de visita. E ela, quando chegou, pediu um saco de papel. Ela foi andando e catando prego na obra. No final da visita, ela falou, tudo bem, mas você pode reaproveitar esse saco de prego aqui, não machuca ninguém e abate do valor do aditivo, porque, ou seja, é um exemplo. É igual a história da caneta, né, que às vezes na gestão eu só te dou uma quando você traz a outra. Porque senão todo mundo soma com caneta, e parece um item bobo, a gente brinca que está mais em área pública, né? Para licitar um tempo, às vezes você não consegue fazer um receituário, alguma coisa na saúde por conta de falta de caneta. O importante que nós estamos falando aqui, gente, é que tudo na engenharia são áreas complementares e todo mundo caminha para o mesmo lado, né? O Fernando, eu quero voltar nisso um pouco, porque quando a gente fala em planejamento, a gente fala em 3 níveis, né? Tem o estratégico, tático, operacional. E o segurança do trabalho é mesmo que isso.
o rumo de uma empresa ou de um empreendimento, se quem está à frente dele, sendo dono, CEO, não souber, então é a primeira pessoa a ser trocada. Né? Mesmo que seja assim, como é que... Então, a estratégia passa efetivamente a sobrevivência, a perpetuação do negócio por quem está lá em cima. Você escuta, porque você não vai querer que quem está lá embaixo... Depois, o nível de gerência, você faz o tático. Peraí, como é que está? Como é que está acontecendo? A gente precisa fazer isso, é estratégico. Mas só vai acontecer se você fizer o operacional, reunir todo mundo. Lembrando que ninguém é tão rico que não tem nada para ganhar e ninguém é tão pobre que não tem nada para dar. Então, esses dias eu fiz um trabalho com uma empresa que a gente ouviu o telefonista, a moça da... Porque você fala em atendimento, a porta de entrada ainda é uma troca de mensagem, um telefone. Se a empresa tem um espaço físico, alguém aperta a campainha, qual é o primeiro rosto da empresa? É o dono, é o presidente? É o... Não. Exato. É quem tem. E se todo mundo não entender o processo, que o risco depende de cada um, né, e cada um soma e contribui, nós não vamos sair do lugar. E aí você foi falado pelo Thiago, eu achei legal, que quando você vai juntando o Lean, um bom projeto, um sistema de segurança, lá na frente, gente, e é isso que fica já de recado para quem está nos assistindo, vendo, ouvindo, vendo e ouvindo. Nós estamos falando aqui de ganhar dinheiro, de usar ferramentas, usar o saber em prol de resultado. Nós não estamos falando aqui de... eu comecei brincando, estamos fazendo... Não, estamos falando de ferramentas que estão prontas e, de novo, nós temos competências e habilitações, mas nós não temos todas elas. Então, quanto mais a gente se une, trabalha em grupo, e essa é uma das coisas da engenharia, são várias áreas, e todo mundo contribui a favor, o resultado final é menos desperdício, melhora para o ambiente, né, uma série de ganhos que são importantes. Eu fiz um resumo. Claro, e dentro dessa linha, aumentar nessa fala. Dentro dessa linha sua, Karim, eu acho que nós, enquanto brasileiros, nós herdamos um pouco da mentalidade norte-americana do sistema cartesiano. Então eu tenho um investimento, eu quero ver qual que é o resultado que isso vai me trazer. E às vezes isso não é tão variado, não é tão implementado dentro da segurança do trabalho. Por quê? Muitas das ferramentas que a gente emprega, a gente não tem um resultado definitivo, certeiro. Né? Então, se eu vou fazer uma análise de cultura de segurança, eu vou ter um resultado, vou ter uma melhora no lucro, porque nessa cultura eu vou identificar que processo de melhoria, se é um ar-condicionado, se é climatização, se é um EPI, tudo isso vai refletir no conforto do colaborador e vai proporcionar um aumento no lucro, mas isso não é cartesiano na segurança do trabalho. Então acaba que, principalmente quem está detentor do dinheiro, né, o empresário, ele acaba vendo isso mais como um gasto do que como um investimento. E parte do profissional de engenharia de segurança, do técnico de segurança do trabalho, mostrar para o empresário e virar essa chavinha na cabeça dele. Ó, isso daqui não pode ser encarado como um gasto, isso aqui é um investimento, né, Thiago? Exato. Mas a questão para o empresário do gasto, eu ainda volto a dizer que a gente tem que fazer o nosso papel também, como profissional de saúde e segurança, de mostrar para o empresário que o gasto, bem gasto, né, vira um ótimo investimento. Então, o que eu não posso é ficar toda hora, tem que comprar o IPI. Muda do IPI X para o IPI Y. Que é mais... Não, investe na melhoria do ambiente. Né? Hoje, o maquinário, se você for em algumas usinas, por exemplo, de tornearias, né, você acha o torno de 1960 lá, de 1940, tá? Mas quando o empresário resolve vender, às vezes até a peso do ferro ali, né, e compra um torno novo, ele sabe que ele vai ganhar produtividade, porque aquele torno ele é mais preciso, ele é automatizado, faz muitas coisas, e com isso ele já vai garantir uma segurança melhor. Então, às vezes a gente fica querendo resolver os problemas com EPI, com soluções no trabalhador, e a própria indústria já nos ajuda a fazer uma medida de segurança, porque aquela máquina nova que já chega, ela é mais segura, naturalmente é mais segura. Pega um carro, uma Brasília... Não vai vender, exato, uma Brasília de 1980 tinha Brasília, com um carro atual hoje da Volkswagen, por exemplo, falando de marcas, ele é muito mais seguro. Né?
naturalmente. Então, é isso que a gente precisa estar sempre também tentando evoluir. Vai ter um plano de investimento na empresa, uma modernização, vamos trazer equipamentos que já tragam uma segurança para os trabalhadores, que isso garante também uma produtividade melhor. E aí a importância do profissional de SST, né, não ser tão impulsivo, né? Porque às vezes a gente é impulsivo, tem um problema e aí a gente já tem a solução na hora, né? Põe EPI, né, faz uma ação imediatista. E aí deixa de analisar o que seria melhor para aquela situação e às vezes aquela ideia inicial, ela não vai resolver o problema. Né? E aí você vai ter que dar outra ideia e também não vai resolver. Então você faz só o empresário ganhar dinheiro, perder tempo, né? Todo o transtorno que isso gera. Então, assim, mais uma vez, nós profissionais, nós temos que ser assertivos nas nossas indicações, até para ganhar, de novo a nossa formação, né? Ninguém está precisando do cartilhista, está precisando do profissional que transforme as dificuldades em solução. Isso. Investimento e gasto tem um problema na cabeça de todo mundo, porque ambos são desembolso. Então o dinheiro sai, não dói. Mas esse é o papel, eu acho, da engenharia de segurança, explicar que quando é investimento vai ter ganho, e quando é gasto está minimizando o risco que vai gerar ganho lá na frente. Né? E lembrando o cartesiano da engenharia, mostrar isso com números. Eu acho que falta, às vezes, gente, para nós profissionais de engenharia, fazermos daquilo por qual nós somos mais treinados, que é conta. Então, demonstrar, assim, a gente brinca aqui, uma área aparentemente nada a ver, marketing. Na França, você só é autorizado a fazer uma campanha publicitária de uma empresa quando você prova para o empresário que cada real gasto naquela campanha vai trazer X reais de ganho. Óbvio que tem uma série de coisas, a empresa tem que... Né, e lá também tem uma outra condição diferente daqui, que é o seguinte, que isso mostra porque tem um grande e um pequeno. O preço unitário de uma fábrica para uma segunda empresa, seja ele comerciante ou pequeno, um grande supermercado na França comprando da indústria, um pequeno comerciante de uma vila, o preço unitário é o mesmo. Não há essa coisa do... você comprou 1 milhão de itens, então vai acabar o pequeno, porque se você comprar 1 milhão de alguma coisa, então lá não. Aí sim mostra a eficiência, logística, atendimento. Como nós não estamos nisso ainda, eu nem estou falando se isso é bom ou ruim, eu acho que é importante que a gente comece, e em todas as nossas áreas, por exemplo, aquilo que é tangível ou intangível, né? Vamos falar de BIM. Né? Um projeto de BIM tem cases para isso, um projeto feito com todo esse procedimento, esse processo, lembrando que o BIM não é uma ferramenta, não é um software, não é um... É que às vezes uma escola que você gasta 6 anos, na outra você gasta 2. Não só tempo é dinheiro, portanto, porque a parede da escola só levanta uma vez, encarece, mas tem um intangível, uma escola, você começa a usar no 2º ano, para o 6º, quantas pessoas você deixou de educar, de formar? Exato. Então tem o desembolso direto e tem os ganhos intangíveis que você tem que mensurar enquanto país, enquanto nação, enquanto proprietário. Então eu acho que nós precisamos, e aí que a gente voltou a falar nos currículos, essas coisas precisam ser faladas mais, porque também aprendi com um amigo meu que fala o óbvio, porque o meu óbvio não é o seu. Exato. Então me fala o que você está querendo, porque às vezes você está numa vibe e eu estou no outra. Né? Então, às vezes, o que é óbvio para você não é para mim. Né? Então, senso. O que é senso? Tem bom e mal. Me fala o que é. Então, às vezes, a história da comunicação, que é muito importante, eu acho que essas coisas vão ficando cada vez mais claras. A gente falou muito rapidamente, mas a gente não aprofundou, e eu queria trazer, já que parece que não, mas a gente já está com quase 1 hora no ar. A conversa tá tão boa. Tem que lançar uma série, né? Temporada 1. Não, mas o podcast, o legal é isso, a gente deixar claro, nós não estamos aqui fazendo nem palestra e nem consultoria. Mas a gente está trazendo um assunto, esmiuçando ele, falando das ferramentas, falando que dá para ganhar dinheiro com isso e que o profissional tem que estar melhor trabalhado. Nós estamos falando de valorização profissional, e ao valorizar, o profissional tem que se valorizar e levar soluções para a empresa, e mostrando que tem ferramentas e situações e maneira, quer dizer, não pode olhar só para o item da cartilha, não é só por obrigação, é uma vantagem, igual a gente fala assim, não se abre uma empresa no Brasil sem ter um contador. Aí tá, contador e tal, aí o contador começou a fazer gestão, o administrador, não, precisa ser bom profissional. E hoje, se você fizer uma bobagem no balanço, o contador vai preso junto com o dono. Então, ou seja, não é só formar,
É formar com valor, com critério, com ética, com responsabilidade funcional. Nós da engenharia, mais ainda. E aí nós vamos tratar, já que nós estamos caminhando para o final, da parte mais importante e delicada, que é prevenção, análise de risco e minimização de dano, e até chegar, infelizmente, quando acontece o sinistro. O sinistro. Como é que isso está acontecendo? Como é que vocês veem? Como é que o trabalho da engenharia de segurança atua nessa... Esse aí é também fundamental que o engenheiro de segurança saiba fazer uma antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos, né? E aí existem ferramentas para isso. Assim como para construir uma casa você tem uma série de NBRs que a gente tem que fazer, para a segurança também tem. Então nós temos, por exemplo, a NBR, né, a ISO 45001, ela te traz conceitos e aplicações de probabilidade, de severidade, tá? De dano, de consequência, de risco. Então tudo isso precisa ser avaliado no ambiente de trabalho. Para tudo, para não se gastar energia com aquilo, cara, que não tem uma probabilidade de acontecer, ou se acontecer a severidade é muito baixa. Então a gente tem que focar naqueles riscos que a gente classifica como muito alto, né, com os médios. Então a gente tem que fazer a gestão por aquilo que está gritante. E existem ferramentas para serem aplicadas. Então você tem lá, por exemplo, um risco, naquele risco a probabilidade dele acontecer pelo histórico da empresa, pelo histórico do KNAI, né, do ramo de atividade, ele é alto, então ele vai ter uma numeração 5, por exemplo. Né? E a consequência de acontecer aquele evento, ele é catastrófico, ou seja, ele pega uma população, ou não, ele é uma consequência leve, vai trazer um problema material, não físico, não vai gerar uma lesão. Então isso é uma matriz, que aí na engenharia sabe aplicar isso muito bem, é multiplicar um pelo outro e ver um resultado. E desse resultado você joga numa tabelinha. Então a gente está transformando a gestão, transformando a empresa em números, de maneira que eu chego para o empresário e falo, escuta, já que vai gastar o seu dinheiro aqui, vamos gastar para eliminar os riscos que estão numa situação incontrolável ou uma situação de risco grave e iminente, né, que vai trazer gestão ali, vai trazer uma possibilidade de não se quebrar essa empresa. Porque quando a gente fala de uma doença ocupacional ou de um acidente do trabalho, a gente está falando de indenizações que somam milhões, né, que tomam bens do patrimônio do empresário, né, que tomam ali a empresa, que tem Ministério Público, que tem Ministério do Trabalho, que tem jornais, que tem situações que acabam com a imagem. E hoje a gente vive uma cultura do cancelamento. Né? Então, se você está no supermercado, viu um produto lá com fora da validade, você faz uma live, puxa aquele vídeo, no outro dia o supermercado está fechado. Né? Com um acidente de trabalho é a mesma coisa. A mídia social hoje te julga, te condena antes do julgamento e te condena antes de ouvir todas as partes. Princípios básicos do equilíbrio, que inclusive na cátedra jurídica é muito fácil de perceber. Depois para retomar essa imagem é difícil. Exato. Então um acidente de trabalho é a mesma coisa. Um acidente ele queima a imagem da empresa, né? Mesmo que às vezes o empresário nem tenha culpa, né? Nós não estamos nem falando da culpa do acidente, nós estamos falando da ocorrência do acidente. Então a gente tem que tomar cuidado e prevenir qualquer tipo de ação, né, de qualquer tipo de atividade que possa expor um trabalhador a uma situação de um risco ou de uma doença que vai gerar ali uma gravidade, né, muito alta para a empresa como um todo. E hoje a gente tem um programa de gerenciamento de risco, né? O PGR veio para isso. Antes a gente tinha o PPRA, que ele veio com essa proposta também de programa, né? Que não é o fórum agora, mas ele veio com essa proposta de programa, que na verdade era só uma assinatura. Eu sofri muito com esse PPRA. Eu sou mais nova, eu não sou dessa época. Já mudei minha cultura, já entendi que não sofri. Foi bom ter. E aí, assim, eu nem passei, eu só ouvi falar do PPRA, entendeu? Não é da minha época, não. Mas aí depois, assim, ele era só de gaveta, né? Então tinha algumas ações, eram considerados alguns riscos, não da forma que o Thiago disse, né? Na grande maioria, infelizmente, só para fiscalização. Chegar a fiscalização eu tinha. Cumprir legislação, exatamente. E Brasil agora, é um país que até outro dia não tinha ISO, o dia que abriu ISO, de repente tornou o país com mais ISO no mundo. E isso é uma mudança cultural. Obviamente, a gente sabe que virou o papel do cartel, do país do cartel, do papel do cartório. Eu acho que a maior contribuição que um podcast desse pode deixar é: vamos fazer para valer. Não vamos fazer de faz de conta. Não precisa ser de faz de conta. Se for isso, aí sim vai ser gasto, sem retorno, e depois gente, Brumadinho, Mariana, vocês podem perguntar para o Cléber. Estou falando de um assunto que o presidente Marcos Gervásio aborda. Eu não sei se eu vou errar no zero. Se foi 4 mil ou 40 mil ARTs tinham sido emitidas já naquele. Isso não quis dizer absolutamente nada. Tinha ART,
Será que o que estava por trás pode ser, pode não ser? São bilhões de dólares para a indenização, mesmo que recentemente tenha havido um ganho que no ponto de vista criminal, que eu realmente acho que ninguém fez aquilo para matar ninguém. Assim, eu estou falando que quando você pega um avião, joga numa torre, quando você entra num lugar e atira, você vai fazer... Intenção. Assim, eu estou dizendo, tudo é crime, morreu gente, engenharia, infelizmente, na medicina a gente brinca que eles erram, a gente custa errar, mas quando erra, são muitos, né? Infelizmente nós não podemos errar, mas quantas empresas suportariam pagar os danos que eles estão pagando em fóruns internacionais, custos de advogado, e cada um na sua proporção. Eles tinham recurso para isso, mas abala. O pequeno, ele vai embora, né? Porque vai o patrimônio pessoal dele, e aí, né, às vezes ele não tem seguro, porque nós não temos também outra cultura que a gente não tem, que é a cultura do seguro. Se todo mundo trabalhasse com seguro, eu comentei isso numa entidade que eu presidi, e um co-irmão falou comigo, faz um seguro. Como vem muito gestor de fora do Brasil para cá, e aqui um pouco diferente, né? No Brasil, diz que quem passa na gestão aqui gerencia qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Só que os caras tinham um jeito cultural de fazer diferente dos outros. Eu vou dar um pequeno exemplo. A fábrica de cerveja que foi montada, foi tudo importado os equipamentos, a maior tecnologia que tem, mais nova, e vieram os alemães para cá. Eles trabalham bebendo. Cerveja, natural. Testando. Só testando, faz parte do processo. Conversa, das 7 para não sei o quê, mas então são coisas culturais. E isso gerava um problema. Aí foi desenvolvido um seguro que era exatamente para proteger culturalmente. O cara falou, então você faz, porque às vezes vai aparecer alguma coisa amanhã da entidade que você nem sabia, não viu, e você vai na esteira. Então, eu acho que nós temos muitos ganhos para fazer. E esse programa de gerenciamento de risco, né, ele trata bem da prevenção. Né? Então, assim, hoje não é só escrever o risco lá. Você tem que saber, né, qual que é a severidade, a probabilidade, o que a empresa já tem, né, como medida de controle, né, administrativo, coletivo, individual, para poder mitigar esse risco ou eliminar esse risco. Né? O que o profissional de SST está indicando, né, para que diminua esse risco. Então, assim, as ações também, né, e o acompanhamento dessas ações, que é feito para aquela equipe multidisciplinar, que não é só um documento da área de segurança do trabalho, é um documento da empresa, né, e todo mundo tem que ter o conhecimento desse documento, tem que estar acompanhando essas ações, né, porque tem que ser um programa, né, então se é um programa não tem validade, né, a gente só lembra dele, cara, e na hora de entregar para o fiscal. Vai ter auditoria e vira aquela correria dentro da empresa, arruma esse documento, esse aqui está atrasado, cadê aquele laudo? Acontece muito o cliente entrar em contato com a gente, essa já mandou, já faz 6 meses, a pessoa nem viu ainda. Vou dar o meu depoimento pessoal. Eu sou o profissional que trouxe o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade para o Uberaba. Eu já fui considerado, nesta casa que hoje eu atuo, persona não grata. Que eu fui falar em processo, o primeiro cliente está ali, escutei, você está querendo ensinar a gente a fazer projeto? Eu falei, de jeito nenhum. Estou falando de processo. De projetos bem feitos, e o cliente de uma reforma tem que ser tratado igual o cliente de uma... Porque o recurso é proporcional. Aquilo ali é a vida para a pessoa também. Então, é entender, igual a gente fala, né? Não tem microempresa, né? Porque não tem microempresário. Tem o empresário da microempresa, o empresário da pequena, da média, da grande. Isso. O tamanho é o mesmo. De repente, até o cara é muito mais alto, muito maior. Então, tomar cuidado com o jogo de palavras. Então, quando a gente começou a falar nisso, parecia isso. Talvez até do encartilhamento, de todo mundo igual. O que a gente tem hoje? Né? Eu tive a oportunidade de presidir o Sindicato de Indústria da Construção Civil. As empresas de Uberaba que seguiram o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, para ver que é PH, e que já é um ISO, e que levaram a sério, e que tiraram de ser um certificado para ir na caixa financiar a casa, para vender para o cliente, ou para adquirir um terreno do DI mais barato que quem é certificado. É óbvio, você tem que valorizar hoje quem está buscando. Eles têm as melhores empresas, porque o sistema te permite gerenciar, controlar, rastrear, e, portanto, você faz auditoria sem precisar de gastar com auditoria. Então, você está fazendo um programa que, bem feito, economiza uma série de passos, você controla, você rastreia, você mede, e um investimento só serve para muita coisa. A habilidade, talvez seja isso, né? A gente poder mostrar isso para as pessoas, as ferramentas estão aí e as pessoas vão ganhar dinheiro com isso. As ferramentas que são necessárias para cada profissional, né? Então, a profissionalização desse meio para usar as ferramentas e ganhar dinheiro, que é o principal que a gente está comentando aqui também, depende de cada um.
né? O profissional que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe fazer um RASOP? Tem conhecimento do que é um RASOP? Tem gente que não sabe o que é RASOP. Sabe o que se trata as ISO? O Thiago tem um curso excelente de ISO. Recomendo. Thiago Limido aqui, gente. Então, procurem. Depende unicamente de vocês. Não adianta esperar a oportunidade aparecer para me capacitar. Quem está nos ouvindo na minha geral no Brasil, o Thiago ele é móvel, né? Ou seja, ele vai, né? Se chamar, se contratar. É bom abrir. Faz EAD. Não, é bom todos. Primeiro, que é uma oportunidade de trabalho, mercado de trabalho, porque a gente está falando disso. Eu acho que vocês estão numa profissão que tem mercado. Sim. Agora, hoje precisa cada vez mais profissional. Então, para quem está nos assistindo, o estudante que está nos assistindo, o recém-formado, o CREA hoje trata até 5 anos pós sair da faculdade como recém-formado, porque sabe que tem que absorver, acompanhar, estabilizar. Mercado diferente. Nós estamos abrindo aqui, gente, e o Instituto, nessa parceria, a gente tinha, fazer alguma quantidade de podcast com engenharia, com geociência, com agronomia, mas não tinha definido essa. E a gente procurou com muito cuidado trazer áreas. Porque se a gente for falar assim, eu acho que no momento nós fizemos fizemos, mas a gente está trazendo áreas que são importantes, mas que são mercado de trabalho. O profissional da área de engenharia de segurança, ele é necessário, todas as áreas são. Mas é importante que, primeiro, não pode parar no que sabia lá atrás. Né? Tem que melhorar sempre, porque dá sempre uma melhoria contínua, até para nós profissionais. Né? O limite é o dia que a gente for embora, mas para quem acredita em reencarnação, você tem que sair cada vez melhor para voltar cada vez melhor. Vai sofrer de novo. Vai sofrer de novo se ficar. Né? Então, se ficar da mesma forma, não é isso? Então a gente brinca, é brincadeira, mas é fato. Né? Qualquer que seja a sua crença, não estou falando de religião aqui não, pelo amor de Deus, que são assuntos polêmicos para tratar hoje. Não estou falando disso, estou fazendo uma colocação para dizer o seguinte: nós precisamos melhorar. É um mercado que tem, é uma área que tem mercado. Porque se toda empresa precisa, e empresa mais se abre no Brasil, ou seja, mercado tem todo dia. Tem muito. Né? Então cabe a nós irmos atrás desse mercado. Eu falo que eu gostei aqui, eu vejo que vocês são os 3 de áreas diferentes, mas vocês se complementam. A gente fala assim, engenharia às vezes um concorre com o outro, é diferente. Então entender que você está concorrendo naquela atividade ali, mas não elimina de fazer parceria, consórcio. Ou seja, nós temos que trabalhar hoje mais em grupo, mais coletivamente. Então, a gente está caminhando para o final. Né? Acho que não tem umas ferramentas aí hoje que ainda talvez falte falar, profissão. Tem alguma coisa para a gente complementar? Parece que não, mas nós estamos quase 1h05 no ar de gravação. O que nós não falamos ainda? A gente não falou muita coisa. Igual eu falei, brinquei, vamos lançar uma série na Netflix. Mas tá? Vamos citar Esse é o primeiro episódio. Uma coisa que eu acho que é importante, o Thiago está muito mais por dentro, Mariana também, que é importante falar, é que o que mudou no mercado com o e-social, né, Thiago? Nós não falamos de e-social. O que é o e-social? Então vamos lá, vamos falar. Dá tempo. Então, o e-social é uma escrituração digital das demandas trabalhistas, das rotinas trabalhistas da empresa. Tá? É a digitalização da fiscalização, como bastidor, tá? Mas é uma forma que o governo encontrou de solicitar as obrigações trabalhistas do empresário. Porque antigamente... de longe com a gente, não vai bater na nossa porta. Exatamente. Porque essa mudança também tem que ser entendida por todos. Isso que é o mais importante, porque a gente sempre teve o entendimento que o contador guardava tudo. Então, tem uma fiscalização da Receita, vai no contador. Ainda guarda muita coisa. Só que hoje, isso tudo vai eletronicamente, cara. Então, tudo que a gente faz... Admitir um funcionário, tem um evento que vai comunicar ao governo. Esse governo vai pegar lá o CAGED, vai comparar aquele cara ali com o que você está listando no CAGED e vai falar assim, cadê o evento de saúde e segurança? O que é o evento de saúde e segurança? É o exame admissional. Tá? É o evento 2240 que você tem que falar quais são as condições de trabalho dali. Aí você informa piso, parede, iluminação, ruído, você fala se tem ruído, se tem vibração, se tem calor, fala qual que é o EPI, você tem que informar o CA do EPI que você está protegendo o trabalhador. Enfim, você começou a jogar isso para o governo. Então não dá mais para aquele PGR que a Mariana falou ali, que nós estamos falando aqui, ficar na gaveta. Depois que o PGR já acabou de ver. Isso vai para o governo. Travado. Então hoje... Tem algum, serve só de folhinha de rascunho. Né? Só de folhinha de rascunho. O cara não reaproveitou, não Exatamente. Então, hoje nós temos um e-social que ele te fiscaliza online das demandas previdenciárias, das demandas trabalhistas. Nós temos esqueci o nome agora do jurídico, mas nós temos o judiciário também que te fiscaliza digitalmente. Então, acabou aquele negócio, sabe, que tem uma perícia e eu preciso levar as documentações. Cara, já está lá.
tá, as coisas. E nós temos 900 novos concursados, né, que passaram aí no concurso de auditor fiscal do Ministério do Trabalho, que vai ser convocado daqui a pouco. Então nós estamos aumentando a linha de fiscalização e o governo está cada dia mais querendo arrecadação. Nós precisamos arrecadar mais para o Brasil, né? E isso vai vir através de quê? Das demandas trabalhistas não cumpridas. Então, e-social é um tema que a gente poderia ficar aqui mais 2 podcasts conversando sobre ele. Tá? Mas existem vários outros também que a gente pode... O pessoal de área pública, não sei se você sabe, o Tribunal de Contas da União não chega em nenhuma. É só o que você informa para ele só questiona. E, lamentavelmente, ele não questiona na hora, ele questiona um ano depois, que o cara já nem lembra direito do evento. Que aí você já tem tá lá. isso. Então, a gente fala aí o seguinte, evolução na gestão. Profissionais que estão nos ouvindo. Não dá mais para ficar, primeiro, reclamando da vida, reclamando do conselho. Olha o que o conselho está promovendo. O conselho só não cobra anuidade e não fiscaliza. O conselho faz isso também para proteger a sociedade e precisa ser feito e tem que separar o profissional registrado do leigo. Porque senão, e o leigo é quem atua na nossa profissão sem estar habilitado para isso, sem ter passado pela formação, e também o nosso colega, que mesmo tendo passado, às vezes não está com a... Não está cumprindo a ética. Não está cumprindo. Mas está claro, há mercado de trabalho, há necessidade de profissionais, a gente tem índices de engenheiro por metro quadrado, por habitante, por qualquer critério que a gente quer usar, menos que potências, né? Então a gente cabe muito profissional, mas nós temos que ficar atentos e melhorar, porque tem qualidade. Várias áreas. E em relação ao e-social, eu gosto sempre de fazer um comparativo, né? Estou sempre buscando lá atrás e ver o que a gente mudou. Quando o e-social veio, né? Foi um susto para todo mundo, né? Tem que ter um sistema de gestão. Todo mundo saiu correndo, comprando coisa, fazendo planilha, né? Todo mundo ficou louco. E aí depois deu uma baixadinha, né? Com a vinda aí da pandemia. E acho que ganhou até um tempo, né? Na pandemia o pessoal se organizar com as planilhas em casa, né? E aí depois agora a gente tem, né, esse sistema que a gente faz a alimentação. Nós estamos num processo onde a gente só põe as informações. A gente tem todas as informações que o Thiago citou, né, descrição de função, a gente está só alimentando. E tem alguém o formulário já está pronto já digitalmente. Tá pronto, já está mandando. E tem alguém de longe tomando um suquinho olhando. O próximo passo vamos separar e ver que tipo de informação que a gente mandou. Chegando lá. Isso. E detalhe, né? A gente andou tudo isso com e-social antes do boom da inteligência artificial. Onde que a gente pode chegar? De que forma que a inteligência artificial vai auxiliar tanto o empresário quanto o profissional e o governo nessa fiscalização? Tá? Então, isso do e-social, pessoal, é uma crescente. Isso não para mais. Não, e o IA ainda nem chegou a valer. Nem chegou. Igual no dia da tecnologia que a gente fez, a gente implantou, começou a valer definitivamente, 1º de janeiro, a nova lei de licitação, que eu vejo como uma boa oportunidade de mercado para nós, profissionais da engenharia, da nossa área, da agronomia, da geociência, do design, porque não tem mais compra emergencial, não tem mais não saber o que vai fazer. Se não está no plano de governo, não vai acontecer. Então você tem algum problema. Então quem fiscaliza projeto, fiscaliza obra. Então aquele cara que você... Ou seja, vai abrir mercado. Mas o BIM nem chegou, apesar de ser dos anos 70, já chegou o IA, ou seja, já tem pontos a mais. E o que todo mundo fala é o seguinte, ser uma profissional, colega que está nos ouvindo, mais um dos nossos podcasts não é para te amedrontar nem assustar, é para te alertar. Primeiro mostrar que tem oportunidade, se a gente fosse fazer a bela fofa, tem força e tem fraqueza. Trabalhe suas fraquezas, potencialize sua fortaleza, depende de você. Então fazer curso, melhorar, entrar em uma empresa, trabalhar, montar, buscar uma consultoria, quem é empresário, ter um profissional. Olhar para o mercado, sabendo como tudo na vida tem ameaça e oportunidade. Tem muita oportunidade e, obviamente, se você não buscar, né, que é uma oportunidade para virar uma ameaça, e aquela história do programa de qualidade. Quando a gente começou a falar nisso, a gente falou assim, não, você vai andar de trem. Você tem 3 lugares para estar no trem. Dentro, que é legal. Tem os mais malucos, porque o árbitro diz que o nosso dia de morrer já veio com a gente, tá tudo mais que tudo. Tem uns que aceleram o risco, porque ninguém morre depois, mas acelera para morrer antes. Então tem os caras que surfam, já viu o cara em cima de trem? Então, sobrevive. Então aqui caiu. Mas tem muita gente andando debaixo do trem. Quem está andando debaixo do trem está morto, está fora do jogo. Exatamente. A mensagem que foi passada aqui é: busque seu lugar no trem. De preferência dentro, sentado, porque ele está indo, está caminhando e vai. Né? E se você não atender bem seu cliente, vai ter um profissional que vai atender.
Eu falo que mercado de trabalho, eu tenho 40 anos de formado, eu nunca trabalhei num lugar só, nunca fiz uma só atividade, nunca fiz... Então, se eu fiz várias coisas, alguém que podia estar fazendo, deixou de fazer ou deixou espaço. Mais pessoas fazem isso. E tem gente que ainda fala que não, mas não tem. É a história do lenço. Acho que é diferencial do chorão, tem gente vendendo lenço ganhando dinheiro. Exato. Não é? E ele continua chorando. Ele continua. Já tem lenço personalizado, tem lenço com time. Que legal. Chorão, cara. Já Tem igual tinha na camisa, você vê todo o povo botava inicial na camisa, tem que voltar, personalizado, tem pro time, tem pro rostinho, tem pro nome. Quer dizer, porque o cara vai chorar dentro da condição que melhor de comer. E o cara. E tem preço para isso, que é um lenço mais personalizado. E quem fez lenço do Atlético vendeu muito. Agora imagina esse que vos fala que é corintiano. Não sei colocar nesse assunto. Que show da Xuxa é esse? Exatamente. Muito bom, é isso aí. A gente pega a questão do profissional, né? Eu acho que o profissional que se destaca hoje é aquele profissional que ele tem o conhecimento técnico, né? Ele tem o conhecimento e ele quer atuar na área de gestão para ajudar a empresa ou o seu cliente, né? E o que entra também na área comercial, né? O Thiago falou muito sobre isso, né? Como que a segurança pode ajudar a ganhar, Thiago, né? foi claro. Com gestão e segurança do trabalho, você ganha dinheiro. E falou, eu estou falando com a visão de empresário que sou. É isso mesmo. Então, nós somos profissionais que estão trabalhando, de perto, de fora, queria te agradecer por ter atendido o nosso convite. Vamos caminhar para o final. Gente, foi excelente. Passou uma hora e... Foi quase uma hora e 10, muito mais um pouquinho, voou. Foi uma delícia. Obrigado aos três. Em nome do Instituto, queria agradecer ao CREA e ao ETM, que nos propiciaram fazer esse podcast, fazer essa gravação. Informar que vai estar gravado, vai ao ar, vai em forma de pílulas, então serão tirados pelo menos 6 momentos aqui e colocados individual. Então, para quem está com tranquilidade de ver o todo, que eu recomendo, tranquilo, mas não tem por que não ouvir muitas coisas, essa parte, porque serão pílulas muito bem separadas, para que fala, não, pera, o que é marcante ali? Nós vamos chamar, algumas partes serão impulsionadas, não será por falta de oportunidade que a pessoa vai falar. Então, em nome do CREA e do IATM, atendendo esse chamamento que a gente fez, eu os agradeço, também agradeço o convite de estar aqui, e valeu demais, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu, obrigado.